Fazia muito tempo que a gente não via a volatilidade do Bitcoin tão baixa. E nesse momento que o Bitcoin está com uma volatilidade tão baixa, que operação a gente pode fazer para se beneficiar dessa volatilidade? Porque aqui no canal a gente já sabe, volatilidade alta significa o quê? Rolagens muito boas. Inclusive, o último vídeo que a gente fez aqui, a gente mostrou para vocês ativos na Bolsa Americana em que com volatilidade extremamente alta, 150%, 140%, e a gente ganhava muito na volatilidade, na rolagem. Mas o que dizer agora que o nosso querido Bitcoin está com uma volatilidade de 35%, 40%, sabendo que a gente normalmente tem ele com 50%, 60%, às vezes até 70% no último ano? Em outras palavras, pessoal, 98% do tempo a volatilidade está maior do que a atual durante os últimos 12 meses. Mas eu preparei para vocês uma operação bem tranquila, que iniciante pode estudar, que é uma operação THL, para vocês, que eu já falei várias vezes, mas agora é um momento bom para fazer THL. Então a gente vai ver quanto custa para montar uma THL, qual é o strike fazer e o que a gente pode esperar de resultado dessa THL, tá bom? Se você curte esse conteúdo, não esquece de dar aquele like aqui no canal, seguir a gente, dar um like aqui no vídeo. E mesmo se você já sabe montar uma THL, eu acho que esse conteúdo é bom para você, porque às vezes você sabe e não sabe muito bem quando montar, tá bom? Então, e também no final do vídeo eu vou deixar uma bônus aí para quem é um pouquinho mais avançado que poderia fazer essa THL aí usando margem e não gastando, tá bom? Bom, vamos começar o nosso vídeo. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês a volatilidade na prática na Deribit. Se você não conhece a Deribit, é a maior corretora para você operar derivativos de criptomoedas do mundo. E se você não conhece, não se registrou lá ainda, tem um link aqui na descrição que vai te dar desconto. Se você se registrar lá e não clicar no link, depois você não vai conseguir mais pegar desconto. Então, aproveita essa oportunidade que a gente está dando para vocês, tá? Bom, vamos ver onde é que a gente encontra essa informação na Deribit, tá? A gente entrou na Deribit, então, se você pegar aqui as opções do dia 9, que vence no dia 9, hoje é dia 4, ou seja, daqui a 4 dias e 13 horas, se você pegar o Bitcoin, está aqui no 95 mil mais ou menos. Estamos falando aqui de 38% de AIV, 38,6%, que é extremamente baixo, pessoal. Então, é muito baixa essa volatilidade do Bitcoin. Mas se você não tem essa noção, tem um outro lugar que você pode ir para você ver. Se você vier aqui no volatilidade histórica, você consegue ver aqui, ó, a evolução da volatilidade. E você vê, pessoal, que olha, estamos aqui com 43. Fazia muito tempo que não ficava tão baixo. A última vez que ele ficou baixo foi em julho de 2024, né? Só para você ter uma ideia, em 16 de abril, ou seja, um mês atrás, ele estava em 61. Então ele caiu de 61 aqui para 46. Por conta dessa caída, as rolagens ficam um pouco pior. Por quê? Porque o preço das opções tem menos risco, vamos dizer assim, exposta. O extrínseco dele está um pouco menor. Então, com essa cabeça, fica mais favorável você comprar opções. Ou seja, a rolagem de uma semana para outra, como ela não está tão gorda, ela tem menos estresse. Então, passa a ser favoráveis estratégias que você compra opções. Então, por isso que a THL é uma que poderia se beneficiar. Por quê? Porque quando você... O que é uma THL? Que eu já expliquei algumas vezes aqui. A gente vende uma opção para daqui 1, 2, 3, 4 semanas, tá? E com essa taxa a gente compra uma opção, a mesma opção, no mesmo strike. Aqui eu gosto de fazer com put, normalmente, tá? O mais longe possível, porque aí você vai ganhar nas rolagens. Então, quando a gente consegue fazer essa THL, ou seja, porque paga para fazer isso, né, pessoal? A gente vai vender uma curta e vai comprar uma longa. Então, a longa sempre é mais cara, né, na linha do dinheiro. Então, como é que você sabe se é um bom ambiente ou não? É um bom cenário ou não para fazer? Porque você vai ver o total que você paga e depois vai dividir pelo número de semanas que você tem para fazer essa rolagem. E como a gente já sabe aqui no canal quanto que dá uma rolagem aqui na linha do dinheiro, no caso da put, estamos falando aí de 2.000 a 1.500 dólares por semana, se ele está perto da linha do dinheiro, já mostrei aqui em vários vídeos no canal. Quanto mais, se você fizer uma montagem e der barato, ou seja, você vai saber se vai valer a pena ou não. Então, eu vou fazer aqui alguns exercícios para vocês verem os preços, tá bom? Vamos lá. Antes de eu mostrar, deixa aquele like
E eu também já falei algumas vezes aqui nos vídeos, vou voltar a falar, a gente tem a nossa consultoria Deriva Invest, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Se você tem alguma dúvida, quer uma aula mais personalizada para você, tem problema com sua custódia, tem um link aqui, você pode pegar um horário diretamente comigo para tirar a sua dúvida ou ter aquele treinamento específico. Bom, vamos aqui ver dois cenários que eu desenhei para vocês a título educacional, né? Bom, o primeiro cenário é esse aqui, pessoal. Vamos lá. No dia 30 de maio, você vê a put do 96 mil está valendo 0,0479 bitcoins. Depois eu já vou dar o preço em dólar para vocês, tá? Então, você vende uma put dessa, que vai dar 0,0479. E depois, para o dia 25/7, você compra uma put também do 96 mil, ou seja, você não tem risco na operação, além do risco do dinheiro que você está colocando, e vai gastar nessa operação 0,0388 Bitcoin. Por quê? Porque você recebeu 0,0479 e gastou 0,04867. Aqui eu estou fazendo com uma put, tá? Uma put em Bitcoin. Mas como você sabe, aqui é uma e compra uma. Com Bitcoin você pode trabalhar no decimal. Então você pode vender 0,1 e comprar 0,1. No caso, se você fizer com uma, você teria que colocar 0,0388 Bitcoin, como eu falei, que é o equivalente ao câmbio agora, que é 95,445. São 3.703 dólares. Se você fizer com 0,1, você estaria colocando 370 dólares. Então, você percebe que é uma operação que quem tem bolso mais curto, bolso menos dinheiro para investir, você pode fazer aí a partir de 370, 500 dólares, você já pode fazer. Então, você deposita lá 500 dólares em Bitcoin ou em USDC na Deribit, depois que clicar no link aqui embaixo, né? E você gasta. Essa operação, em tese, puxa muito pouca margem. Você vai ter que desembolsar 0,0867 ou 0,000867, que é equivalente a 370 dólares, tá? E você faz. Por que que você pagaria nessa opção? Porque ela te dá direito a 8 rolagens. Por quê? Do dia 30 de maio, dia 30/5, né, até o dia 25/7, são 8 rolagens que você tem. Muito bem. Aí, qual é a grande sacada que eu já expliquei aqui algumas vezes? E, aliás, esse conceito foi bem divulgado pelo professor Sul, mestre dos derivativos. Se você não segue, segue ele lá também. Olha isso aqui, pessoal. 3.703 dividido por 8 são 463 dólares por rolagem ou 46,3 dólares se você fizer com 0,1. Então, do ponto de vista de investimento, isso é um custo bom se você acha que recebe mais que 463 por rolagem. Bom, o que a gente já aprendeu aqui no canal? Né? Normalmente, uma rolagem de put lá na linha do dinheiro, perto da linha do dinheiro, dá aí entre 1.500, 1.400, 1.700, em raros casos, 2.000 dólares de rolagem. Então, o que eu simulei? Olha, se a gente ganhar 1.000 dólares vezes 8, a gente estaria ganhando 8.000 dólares em rolagem. Lembra que se você fizer com 0,1, é 800, né? E se você gastou 3.703, então essa é uma operação que ela te deixaria 4.297 dólares de lucro. Se você conseguir 1.000 dólares por rolagem. Pô, e se você conseguir 500 dólares por rolagem? Pô, você vai ganhar lucro mesmo assim. Ou seja, se você rolar acima de 463 dólares, você vai ganhar lucro. Bom, e se você ganhar 1.500 dólares por rolagem, que é quando a rolagem está cheia e está perto da linha do dinheiro, cara, aí você vai ganhar 8.297 dólares, tá bom? Bom, essa é uma. Mas eu também fiz uma outra simulação de THL, agora um pouco mais longa, portanto, tem mais risco do preço sair desse range, né? De novo, se o Bitcoin dispara, essa rolagem vai dar muito menos, né? Vai para 100, 150 dólares, 100, 120 mil dólares, 110 mil dólares, vai dar menos. Então, essa rolagem gorda, ela vai dar se ele ficar lá perto dos 95 mil. Bom,
Aí eu fiz uma para setembro também, para vocês verem e terem um pouco de sensibilidade. Isso é que é estudar a operação. Tá? Se eu cair com setembro, de novo, a primeira que eu fiz são os dois nos 96 mil. A segunda, como não tinha no 96 mil aqui para setembro, eu fiz no 95 mil. Venderia uma do 30 de maio, tá, de setembro, que são 95 mil, que dá 0,0421, e compra uma lá para 26 de setembro, de 96 mil, que está valendo 0,10. Então, nessa operação, a gente vai gastar 0,067 Bitcoin, que dá mais ou menos 6.366 dólares, ou 636 se você fizer com 0,1. Mas olha o que é legal aqui. Isso aqui te dá direito a 17 rolagens. E o custo caiu mais, foi para 374. Então lembra, na outra a gente estava com custo de 463. Agora o nosso custo por rolagem é 374. Ou seja, o nosso custo é menor. Mas o risco também é um pouco maior, porque pode ser que ele movimente mais nesse período. Né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar conseguindo enrolar ganhando $1.000. Né? Bom, se eu simulo assim, e a gente consegue fazer uma média de $1.000 por rolagem, vezes 17, daria 17 mil dólares, menos 6.300 que a gente gastou para montar, daria 10.634 de lucro. Se a gente dá um pouco menos sorte, rola aí talvez por $500 média, mesmo assim dá 2.134 de lucro. Abaixo de 374 você tem prejuízo, tá? Então vamos supor que você foi péssimo, você rodou por 300. Vai perder $1.266. O importante é você entender que o teu perda máxima, em teoria, é o que você pagou para montar. Nesse caso aqui é 6.366, mas a gente sabe que nunca vai dar essa perda máxima, porque sempre dá para ganhar alguma coisa na rolagem do Bitcoin. Tá? Bom, então essa é a operação. E o que é o bônus que eu queria deixar para você no final, que é um pouquinho mais avançado? Se você sabe, tem margem e já tem alguma experiência, segue aqui o canal, você poderia fazer essa operação sem gastar nada. E aí, como que seria? Vamos voltar aquela para a operação inicial, que é essa aqui de maio até julho, que dá direito a 8 rolagens. Você, ao invés de vender uma para comprar uma, você pode vender 1,81, 1,8. No caso, se você está fazendo com 0,1, você vai vender 0,2. E aí você vai ter crédito suficiente para comprar a de cima sem ter que gastar nada. Atenção que nesse caso você vai usar margem, né? Porque você vai ter risco. E qual é o teu risco? O risco é justamente esse 1,80 menos o 1. Então você está correndo o risco de 0,8 put. Qual é a boa notícia? Se ele sobe, se o Bitcoin vai para 96 mil, chega a 96 mil no dia 30 de maio, você começa a fazer rolagem com uma só, e daí você fica sem risco. E o Bitcoin é bem generoso. Se você, até 30 de maio, percebe que ele dá uma puxada, ele vai para, sei lá, 98, 99 mil, vai ter desvalorizado muito essa sua push de 96 mil. O que você pode fazer? Você já pode rolar uma semana para frente, diminuindo o máximo. Aí sim, você diminuiria no máximo. Então, em vez de 1,8, você já pode expor para talvez 1,5, 1,4. E aí você vai aos poucos diminuindo o teu risco. Ou não. Ou se você tem margem, está tranquilo, acredita que o Bitcoin vai subir, isso aqui é um trade quando você vende mais que um, no caso seria um booster reverso, né? Você está vendendo mais que um para comprar essa push no final, você tem que ter um viés ou de lateralidade ou de alta, tá bom? Que é o que está acontecendo agora, por isso que está tão baixa a volatilidade, tá bom? Bom, esse é o trade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, porque sempre ajuda o canal. Segue a gente. Se tem alguma dúvida, põe nos comentários aqui. Também lá no Telegram. A gente responde lá no Telegram também. Aliás, esse vídeo foi até uma inspiração que veio lá do meu grupo do Telegram, que um dos nossos seguidores falou: gente, olha como está baixa a volatilidade do Bitcoin. O que fazer? Então aí está uma resposta o que fazer. Quando está baixa, essas operações de trava horizontal de linha, ou trava vertical, ou trava diagonal, normalmente
você consegue fazer com um custo menor por semana, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço, pessoal. Valeu!